Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal para falar hoje de Série C, rodada encerrada ontem, na segunda-feira. 3 jogos não foram realizados por causa dos problemas lá no Rio Grande do Sul, mas vamos ver o que aconteceu nos jogos realizados nessa terceira rodada da Série C. Começando então, amigo torcedor, com o jogo Confiança e Tombense. Esse jogo foi no sábado lá no Batistão em Aracaju e o Rickson marcou aos 11 minutos já do segundo tempo para a equipe do Carcará. E aos 33 o Tombense ampliou com o Filipinho, aproveitando bobeira da zaga do Confiança. Final de jogo, Confiança 0, Tombense 2. Grande resultado aí para o time mineiro, hein? Outro time que também venceu fora de casa foi a Ferroviária de Araraquara. E que vitória, hein, amigo torcedor? Olha, aos 4 minutos desse jogo aí, o Igor Fernandes abriu o placar para a Ferroviária. Aí, aos 30 minutos, ainda do primeiro tempo, o Floresta teve o jogador Diego expulso. E aí complicou de vez para o time lá do Floresta. Aos 35, pênalti para a Ferroviária, gol do Vitor Barreto, fazendo então 2-0. Aos 47, o Romarinho diminuiu para o Floresta, cobrando pênalti. Aí no segundo tempo, mais 2 gols da Ferrinha. Final de jogo, 4-1 para a Ferroviária. Grande vitória aí do time de Araraquara. Figueirense e Aparecidense agora, vitória do Figueirense no domingo lá em Florianópolis, gols marcados aí no início do segundo tempo, o primeiro aos 9 minutos, gol do Alisson, e 5 minutos depois, aos 14, foi a vez do Christian aproveitar o rebote e fazer o segundo aí do Figueira, 2-0 sobre a Aparecidense. Continuando aqui com Botafogo e Remo, domingo, lá no Almeidão, vitória do Belo, hein? Vitória do Belo diante do Remo. O único gol do jogo foi aos 28 minutos do primeiro tempo, após uma falha na saída de bola do Remo. Quem marcou? Ele, Pipico, marcou o gol. Mais uma derrota aí para o time do Remo, que não começa bem essa Série C, não. A gente já vai ver a classificação do campeonato. Continuando aqui agora com o Atlético e ABC. Olha, amigo torcedor, tá tudo dando certo aí pro Atlético nesse início do campeonato, hein? O único gol desse jogo foi marcado aos 46 minutos do segundo tempo. Rafael Conceição dando a vitória aí pro time mineiro. 3 jogos, 3 vitórias até agora. Grande campanha nesse início do campeonato da equipe do Atlético, hein? Importante a gente dizer aqui que o Atlético doou toda a renda líquida desse jogo aí para ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Parabéns então aí essa iniciativa do Atlético, beleza? Bom, esses os 5 primeiros resultados, vamos virar a página aqui para falar desse jogo aqui, ó, Londrina e CSA. Esse jogo já foi ontem, na segunda-feira, lá em Londrina, no Estádio do Café. Todos os gols saíram na segunda etapa. O primeiro tempo foi 0-0. Aí o CSA abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Gol do Marquinhos. Aos 16, o Maurício chutou de longe e deixou tudo igual para o Londrina, 1-1. Aos 38, o Wellington Carvalho colocou o CSA novamente na frente. Parecia que o CSA ia vencer, mas o time do Tubarão conseguiu um empate aos 50 minutos do segundo tempo. Que fase, hein, Londrina? Aos 50 minutos do segundo tempo, gol do Daniel Amorim de cabeça. Final, Londrina 2, CSA também 2. E o outro jogo de ontem foi esse aqui, ó, São Bernardo e Ferroviário. Olha, um passeio do Bernô lá em São Bernardo do Campo. O primeiro gol foi do Luiz Felipe aos 23 minutos de bola rolando, 1-0, esse foi o placar do primeiro tempo. Aí aos 7 minutos do segundo tempo, o Kaique fez 2-0. Depois, aos 11 minutos, foi a vez do Lucas Lima fazer o terceiro do São Bernardo.
e não demorou muito. Aos 16, mais um gol do Luiz Felipe, que ainda marcou seu terceiro gol na partida aos 42 minutos do segundo tempo. Final, São Bernardo 5, Ferroviário 0. Faz bom começo de campeonato também a equipe do Tigre, né, do Bernô, lá do ABC de São Paulo. Bom, os outros jogos dessa terceira rodada não aconteceram, né? São jogos envolvendo as equipes lá do Rio Grande do Sul, Náutico e Ipiranga, São José contra Volta Redonda e Sampaio Corrêa contra Caxias. Esses jogos serão disputados aí numa data futura, né? Todos os jogos envolvendo equipes do Rio Grande do Sul, tanto os da Série A, B, C e D, não foram disputados porque a situação lá está realmente muito, mas muito complicada mesmo. Bom, vamos torcer para que tudo se ajeite aí e esses jogos sejam complementados o mais rápido possível. Continuando aqui, agora eu quero mostrar para vocês 3 campanhas aqui nessa Série C, nessas 3 primeiras rodadas. A primeira do líder do campeonato, Atlético, 3 jogos, 3 vitórias, estreou lá em Caxias do Sul, goleando por 4-0, depois venceu o Grêmio por 3-1 e agora venceu o ABC por 1-0, gol marcado no finzinho do jogo aí, mas que deu mais 3 pontos pro Atlético, hein? 3 jogos, 3 vitórias, marcou 8 gols, sofreu só 1. Boa, mas muito boa mesmo esse começo de campeonato pro time do Atlético. E agora 2 campanhas dos times que estão lá embaixo, ó. O Floresta jogou 3 partidas e perdeu as 3. Estreou contra o Botafogo em casa e perdeu por 2-1. Perdeu para o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro e agora perde para a Ferroviária em casa de novo por 4-1, hein? Situação complicada, o time fez 3 gols e sofreu 8. E depois a gente tem aqui o Remo, que também perdeu 3 jogos no campeonato, né? O Remo estreou em casa e perdeu para o Volta Redonda por 2-1, depois perdeu para o Atlético por 3-1 e agora perdeu para o Botafogo também por 1-0. Portanto, essas são as 2 campanhas dos piores aí do campeonato. O Remo marcou 2 gols e sofreu 6, né? É o penúltimo colocado no campeonato. Vamos ver aqui a classificação, ó. Primeiro lugar, Atlético com 9 pontos, depois vem o São Bernardo com 7, o Figueirense também com 7 e o Botafogo também com 7 pontos. O Ipiranga está em quinto, tem 6 pontos, mas ainda não jogou. Pode também ter 100% de aproveitamento, do mesmo jeito do Volta Redonda, que também já jogou 2 jogos e venceu os 2, mas tem um jogo a menos aí. Tombense em 7º também com 6 pontos e Ferroviária em 8º com 5 pontos. Essas seriam as equipes que estariam classificadas para a segunda fase, né, se o campeonato terminasse agora, né? Em 9º está o Náutico com 4 pontos, mais um jogo a menos. Depois em 10º Aparecidense com 4, em 11º Confiança também com 4, em 12º CSA com 2, em 13º Londrina com 2, em 14º Sampaio Corrêa com 1 ponto, mas tem um jogo a menos, em 15º ABC com 1 ponto, em 16º Caxias também com 1 ponto e um jogo a menos, em 17º Ferroviário com 1 ponto, em 18º São José, que ainda não marcou ponto, mas tem um jogo a menos, e aí nas 2 últimas colocações, como a gente viu, o Remo e o Floresta, que também não marcaram pontos, mas já jogaram 3 vezes. Então, luz vermelha aí para Remo e Floresta nesse início do campeonato, lembrando que a Série C só tem um turno, então o pessoal tem que reagir rápido aí, senão na hora que vai ver já tá lá no rebaixamento e não tem mais como voltar, né? São só 19 rodadas essa primeira fase da Série C, não temos segundo turno. Muito bem, aqui a gente tem os gols, né? Nessa terceira rodada foram só 7 jogos, 20 gols, uma média de 2,86 por partida. No total foram 79 gols em 27 jogos até agora, média de 2,93 gols por partida, quase 3 gols por jogo nesta Série C. Muito bem, aqui a gente tem o São Bernardo, melhor ataque da competição, né? Depois do 5-0 aí sobre o Ferroviário nessa rodada,
São Bernardo passa a ser o melhor ataque com 10 gols, depois o Atlético com 8 e o Ipiranga com 7, mesmo tendo um jogo a menos o Ipiranga. Já as equipes de ABC, Caxias, Sampaio Corrêa e São José só marcaram uma vez. Porém, Caxias, Sampaio Corrêa e São José tem um jogo a menos aí, né? Muito bem, aqui a gente tem as melhores defesas do campeonato, Atlético, Náutico e Ipiranga, que tomaram só um gol, porém Náutico e Ipiranga tem um jogo a menos. E o Ferroviário, depois do 5-0, é o time mais vazado da competição, levou 9 gols até agora, depois o Floresta com 8 e o Londrina com 7, as 3 piores defesas do campeonato. Chegamos aqui para falar da artilharia, que é do Jonas do Atlético, que já marcou 4 gols aí em 3 rodadas, hein? E depois dele vem esse pessoal aqui, ó. O Alisson do Figueirense com 3 gols, o Kaique Moreno e o Luiz Felipe do São Bernardo, que também tem 3 gols. Esses os principais artilheiros aí desta Série C. E a 4ª rodada chegando aqui para você, amigo torcedor, no sábado, próximo sábado, Tombense contra Sampaio Corrêa, Caxias contra Confiança, porém é muito provável que esse jogo não aconteça, né, por causa dos problemas lá das enchentes no Rio Grande do Sul. Ferroviário contra São José, também um jogo meio que ameaçado aí, e ABC contra Londrina, esses jogos no sábado. Aí no domingo, CSA contra Atlético, Ferroviária contra Náutico, Remo contra Floresta e Volta Redonda contra Botafogo. E para completar essa rodada, lá na segunda-feira, a gente vai ter Ipiranga e Figueirense, talvez não aconteça, né? E Aparecidense e São Bernardo, fechando aí a 4ª rodada da Série C. Se tudo der certo, provavelmente na terça-feira a gente traz tudo o que aconteceu na Série C aí na 4ª rodada. Então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre a Série C. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.